Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 7 do projeto Bíblia para Iniciantes, no Antigo Testamento, e vamos para o capítulo 4, falando mais uma vez sobre o tema de desobediência, castigo, consequências erradas, né? Consequências das nossas ações erradas. Olha o que acontece aqui com Caim e Abel. Caim, o primeiro filho, né, de Adão e Eva, e Abel, o segundo filho. É uma história muito conhecida, mas vamos analisar aqui algumas coisas bem importantes para as nossas vidas. Aliás, toda a leitura da Bíblia não é apenas para conhecimento, é para que nós possamos aplicar esse conhecimento nas nossas vidas de forma sábia. Né? A sabedoria é você analisar as coisas, o que aconteceu e não cometer o mesmo erro. Isso é sabedoria, é você aprender com os seus erros, mas muito mais do que isso, aprender também com os erros dos outros. E olha o que acontece aqui. Versículo 1. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz a um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Olha aí, o primeiro filho de Adão e Eva, o primeiro filho, né, que veio da forma natural, né, de um relacionamento. Né? Diz aqui que Adão e Eva tiveram relações e é o primeiro filho vindo dessa relação. Versículo 2. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. Olha que interessante, já havia aí lá no começo uma separação, né, de quem ia fazer o quê. Uns fariam umas coisas, outros fariam outras, né, as profissões. Né, olha, a primeira profissão que é citada aqui na Bíblia é que Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. Versículo 3. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra, né, já que ele era agricultor, e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, né, ele era pastor, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. A gente não sabe exatamente o porquê que ele rejeitou Caim e a sua oferta, mas a gente deduz que ele não deu do melhor lá da plantação, né? Porque aqui a gente vê que Abel deu do melhor, né? Matou um carneirinho, provavelmente um carneirinho escolheu bem e ofereceu as melhores partes ao Senhor. Então, o que a gente aprende com isso aqui? Quando a gente for dar alguma coisa a Deus, alguma oferta a Deus, nós temos que dar aquilo que é o melhor e não aquilo que não vai fazer falta, aquilo que não é tão bom. Bom, o que acontece é que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. E Caim ficou furioso e fechou a cara. Caim, ele ficou chateado com isso, ficou remoendo aquela coisa, né? Por quê? Né? Por que será que Caim é melhor do que eu? Alguma coisa assim. Eu fico imaginando o que passou na cabeça de Caim. Mas antes da gente continuar aqui, eu gostaria de citar o que a gente já leu e já aprendeu lá em Hebreus, né, na primeira parte do projeto Bíblia para Iniciantes, no Novo Testamento, lá em Hebreus capítulo 11, onde tem ali o rol dos heróis da fé, onde nós fizemos até um estudo, né, bem aprofundado de cada herói, por que ele era herói. E o primeiro herói da fé é Abel, justamente porque ele teve essa fé para dar o melhor que ele tinha a Deus. Fé para ofertar, fé para dar o seu melhor para Deus. Então, Abel é o primeiro herói da fé,
por mais que ele tenha morrido, a gente vai ver aqui na história, né, tenha sido assassinado por Caim, até hoje ele é lembrado como o primeiro herói da fé. Que interessante, como é importante quando a gente for dar o nosso melhor, quando a gente for dar uma oferta a Deus, que a gente dê o nosso melhor, como Abel fez, e é lembrado até os dias de hoje. Mas vamos continuar aqui a história. Versículo 6. Então o Senhor disse, né, lembrando aqui que Caim ficou fechado, ficou com raiva, furioso, fechou a cara. Então o Senhor disse a Caim: por que você está com raiva? Porque anda carrancudo. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Olha que interessante que Deus fala. O pecado, muitas vezes, ele está à porta, ele não foi consumado, ele está ali, carrancudo, triste, mas ele ainda não pecou. Desculpa. E Deus fala assim, o pecado quer dominá-lo, ele está ali batendo a sua porta, a sua espera, mas você precisa vencê-lo. É o que eu e você, nós precisamos fazer diariamente, vencer o pecado. O pecado está sempre batendo a nossa porta. A concupiscência dos olhos, né? Os desejos da carne, às vezes a vontade de querer mais, a ganância, a falta de perdão, a mágoa, você ficar ressentido. Então, isso sempre traz uma oportunidade para que a gente venha a pecar. Mas o que Deus está falando aqui? Você precisa vencê-lo. Eu preciso vencer o pecado. Você que está ouvindo este áudio, esse estudo, precisa também vencer o pecado. Amém? Vamos vencer, nós podemos vencer. Se Deus está falando que a gente precisa vencer, é porque nós podemos vencer o pecado, assim como Abel. Bom, continuando aqui no versículo 8. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão: vamos até o campo. Olha aí, ele já sabia, ele já tinha planejado no seu coração fazer algo mal para Abel. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão. O seu irmão, gente, olha aí, próprio irmão, e o matou. Que triste essa parte da Bíblia. Versículo 9. Mas isso nos mostra aí a natureza do ser humano, como isso até hoje, né? Irmãos, amigos, pessoas chegadas, né? Se a gente não tomar conta do nosso coração, isso pode acontecer, gente. Isso é muito triste. Precisamos sondar nosso coração, limpar, pedir ajuda a Deus, né? Perdoar. Versículo 9. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Olha aí, mesma coisa que ele fez com Adão, né? Perguntando: onde você está? Né? Mas Deus já sabe de tudo, a gente sabe disso. Ele é onipotente, tem todo o poder, onipresente, está em todos os lugares, onisciente, sabe de todas as coisas, mas mesmo assim ele dá uma chance, ele sempre dá uma chance. Né? Ele pergunta e Caim, o que faz? Comete os mesmos erros ali de Adão e Eva, mente, né? Não assume a responsabilidade, não pede perdão. Olha o que acontece. Deus pergunta: onde está Abel, seu irmão? E Caim responde: não sei. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? E ainda, né, dá uma em Deus, assim, ainda fala dessa forma com Deus, né, desrespeitando. Você acha que eu sou o guarda do meu irmão? Versículo 10. Então Deus disse: por que você fez isso? Imagino a tristeza de Deus olhando para Caim, falando: por que você fez isso, meu filho? E aí continua: da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Gente, maldição e castigo, na Bíblia, didaticamente, é praticamente a mesma coisa. A maldição, ela é como um castigo por causa do pecado.
mas também, da mesma forma que o castigo, a maldição, ela também tem um viés de correção, para que o homem, para que a mulher possa se corrigir. A maldição não é uma coisa que Deus quer, que é uma coisa que Deus deseja, né? O mal dos seus filhos, do ser humano, não. Isso é para correção, é um castigo que deve servir para correção, mas muitas vezes as pessoas não aprendem, como Caim, né? Por exemplo. Então, a maldição foi: você não poderá mais cultivar a terra. E a profissão dele era qual? Agricultor. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Uau, olha aí, a terra. O homem foi formado da terra e agora a terra abre a boca para beber o sangue de Abel. Versículo 12. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Olha a consequência. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Olha, além de não produzir nada, terra, o trabalho dele não vai gerar frutos, ele vai andar fugindo pelo mundo. Versículo 13. Caim disse a Deus, o Senhor: eu não vou poder aguentar este castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo, me escondendo da tua presença. Olha aí, se escondendo de Deus, como se ele pudesse, né? E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Versículo 15. Mas o Senhor respondeu: isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém encontrasse, não o matasse. Então Deus não quer que essa questão de um matar o outro continue. Não. Ele poderia ter mandado, né, alguém matar Caim ou mandado alguma doença para Caim, para ele morrer, alguma coisa, mas não. Ele não fez isso. Ele não pagou na mesma moeda. E ainda falou: eu vou botar um sinal em você. Colocou um sinal em Caim para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Porque se matasse, a consequência ia ser o quê? Seriam mortas 7 pessoas da família dessa pessoa. Olha aí, gente. Como que, se você pagar o mal com o mal, como que isso vai aumentando, é como uma bola de neve, vai crescendo e não tem fim, né? A gente sabe que lá no capítulo 11 de Gênesis, Deus teve que mandar o dilúvio, aliás, no capítulo 6, né? No capítulo 11 foi a Torre de Babel, mas vamos chegar lá já já. Como que a violência, né, gerando violência, isso vai escalando numa proporção que, se Deus não intervir, é uma coisa assim que não tem fim, não tem fim realmente. Então Deus realmente, muitas vezes, ele teve que intervir na humanidade, e até hoje, né? Já já Jesus vai voltar para reinar e vai ser outra intervenção e vai mandar a galera pro lago de fogo e enxofre mesmo, porque não tem como. Mas vamos continuando aqui. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Versículo 16. Então Caim saiu da presença do Senhor. Olha aí. Saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Diz aqui que Nod é uma palavra que quer dizer assim, virou um andarilho, né? Andar pelo mundo, essa região de Nod. Então, gente, mais aprendizados nós temos aqui, como que é importante nós realmente aprendermos com os erros. A Bíblia nos traz tantos exemplos, tantas pessoas que erraram, e Deus, na misericórdia dele, não pagando na mesma moeda, dando uma chance ainda, mas o homem não se arrepende, o homem não pede perdão, o homem não quer mudar. É impressionante, gente. É muito triste. Mas vamos ficar aqui com o exemplo de Abel, né? De Abel, que foi essa pessoa aí maravilhosa, de coração bom, que deu o melhor
a oferta que ele podia, o melhor que ele tinha para Deus, está citado ali lá em Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 11 de Hebreus, nos Heróis da Fé. Amém? Vamos pegar esse exemplo de Abel e aprender com o erro aí de Caim, como já aprendemos com o erro de Adão e Eva. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos orienta, porque o Senhor nos dá direções, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos dá oportunidade para fazermos diferente. O Senhor nos perdoa. Pai amado, nos perdoa, Pai. Queremos aceitar, Pai, o Teu Filho que veio, Jesus, para morrer por nós naquela cruz, dar o sangue dele todo para nós, para pagar a moeda mais poderosa do mundo, o sangue de Jesus, pagar pelos nossos pecados e para que nós tenhamos realmente uma vida correta diante de Ti, que possamos nos arrepender, que possamos pedir perdão, perdoar as pessoas, que não deixemos o mal, o pecado que está batendo à nossa porta nos consumir e ser consumado, para que ele não aconteça em nossas vidas, que possamos andar em santidade e que as nossas atitudes, nossas palavras, nossos pensamentos venham a agradar a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Então é isso, amigos. Um beijo no coração e até o próximo dia para a gente terminar esse capítulo 4 aí de Gênesis.